Boa noite, eu me chamo Matheus também, mais um Matheus. Sou aqui de Sorocaba mesmo, né? Entretanto, eu nasci no Paraná e lá eu vou começar a contar um pouquinho da minha história, né, com a unidade. Sou casado, tenho 28 anos, tenho uma filhinha linda de 1 ano e meio e recentemente tivemos uma notícia muito feliz, que nós vamos ser pais novamente. Aleluia, glória a Deus. Então, estou transbordante, né? Elas não estão aqui porque ela está nesse processo ainda de ânsia, então tem que ter cuidado, está com a minha sogra, mas o coração dela está com a gente aqui também. Tem um coração, minha esposa, graças a Deus, tem um coração para a unidade também. Sou católico e a minha história de unidade começa um pouquinho na minha infância, né? Eu venho lá do Paraná, de uma cidadezinha pequena chamada Barra do Jacaré, gigante, quase 2.000 pessoas, né? Na cidade, uma cidade bem pequena, bem interior do Paraná. E eu venho, a minha história de unidade é um pouco diferente, porque eu venho de uma época, sou novo, né? Mas eu venho de uma época que a renovação, é um movimento na qual eu participo dentro da igreja, né? Católica, a renovação carismática. E os meus pais eram muito envolvidos com a renovação carismática lá no Paraná, bem no começo ali da renovação. E eu sempre participei, eu ficava jogado nos cantinhos, né? Com colchãozinho nos encontros, sempre fui levado com os meus pais. E eu era de um tempo que a unidade acontecia na renovação carismática. Nós participávamos da renovação numa comunidade que chamava Comunidade Palavra Viva. Nessa comunidade nós tínhamos encontros com pastores, pastores pregavam nos encontros da comunidade, havia ali já um ambiente de unidade. A minha família também, na época tinha vários tios pastores, eles vinham em casa, oravam pela gente, minha mãe dava toda a liberdade da nossa casa para orar pela gente, para clamar, e era maravilhoso, era uma coisa fantástica. Esses tios orando em casa, rezando por nós, clamando, pedindo, né? Vários tios evangélicos, católicos, não tinha, nós vivíamos de fato naquela infância já a unidade. Dentro da renovação, lá no Paraná, bem no interiorzinho, na nossa família, era uma alegria. Aconteceu que mais ou menos no ano 97, nós viemos para Sorocaba. Por questões financeiras e tudo mais, nós viemos para cá, a família veio toda morada para cá. E aqui nós tivemos contato com um lado diferente do movimento na qual nós participávamos. Era um lado um pouco mais fechado às questões da unidade. A nossa família que continuou sendo, né, aberta. Eu fui criado ao som de Cassiane, né? Olha que alegria. Não importa louve, né? Fui criado ao som de Cassiane. Uma alegria. Voz da Verdade, né? Foi que criou a nossa casa. Meu Deus, né? Não há ferro. Mas enfim. Meu Deus do céu. É isso. Só que nós nos deparamos com uma realidade diferente. Mamãe começou um grupo de oração na cidade ali, no bairro onde nós chegamos. Teve ali um começo, tudo, mas tivemos contato com uma realidade um pouco aversa à unidade, dentro do nosso próprio movimento. Nós estávamos acostumados ali a viver já a questão da unidade. E eu fui daí então, crescendo ali com meus 10, 12, 13, né? Crescendo a juventude, criada num ambiente diferente já, de pregações que eram contrárias à unidade. Alguns sabem. E pregações cada vez mais incisivas, cada vez mais contrárias, lideranças que assumiram esta visão de divisão dentro da nossa igreja, dentro do movimento, e isso foi fazendo com que eu também absorvesse isso, porque a gente pega como referência os nossos líderes. É um pouco natural, né? Então eu fui me referenciando nos líderes. Quando foi ficando mais jovem, eu tive aquele impacto, né, tive o batismo no Espírito Santo, tive um impacto potente com Deus. A partir dali comecei a sentir o chamado ao ministério da pregação. Só que fui sendo formado também enquanto pregador da palavra nessa direção, nessa visão de divisão. Cheguei a coordenações de juventude com essa visão. Com a visão que eu aprendi até mesmo de proibir tocar músicas evangélicas nos nossos encontros. De proibir ler qualquer tipo de leitura evangélica nos nossos encontros, ou qualquer tipo de contato, né, em nossos encontros. Deus foi trabalhando, né? Eu cheguei ao ponto de até ensinar também isso. Não pode, não deve, porque os meus líderes me ensinaram dessa forma. Eu acabei
seguindo a mesma linha. Então, de uma pessoa, de uma família que vivia ali a realidade já da unidade dos cristãos, passei a uma pessoa de repente contrária a tudo isso e até mesmo perseguidor dessa situação. Aconteceu que, dentro da caminhada mesmo do movimento, Deus foi trabalhando, nunca foi vontade, Deus sempre foi mudando os pensamentos, mudando as realidades da minha vida, e eu fui convidado daí, antes de ser convidado, na verdade aconteceu uma grande graça na minha vida. Nós tivemos a possibilidade, eu e minha esposa, de nos casarmos e passarmos a lua de mel no Jubileu da Renovação, né, lá em Roma. E lá nós tivemos um grande contato, porque no Jubileu da Renovação dos 50 anos, houve um momento, na Vigília Pascual, um momento de fato de unidade dos cristãos. Estava lá o Papa, estava lá os cardeais, os bispos e vários pastores evangélicos lá também. Um momento maravilhoso de unidade, só que estava experimentando aquele primeiro contato autêntico, né, com aquilo que Deus iria trabalhar ainda dentro do meu coração. E aí tivemos aquela experiência maravilhosa, 30 mil cristãos lá nos circos máximos, onde cristãos eram massacrados, aniquilados. Ali nós estávamos juntos como a noiva, não é? Chegando de Roma, passaram alguns meses, eu tive um convite do meu coordenador na época diocesano. A renovação aqui ela se organiza, né, de forma arquidiocesana. E ele convidou eu assim: Mateus, vai ter um encontro lá no Rio de Janeiro, vai. Vai ser, parece que é alguma coisa dos cristãos lá, né? Aí eu falei, vou até dar uma vou dar uma pesquisada e tal. Tentei me informar, mas era um encontro que não tinha tanta divulgação aqui na época, em 2017 isso. E aí comecei a interagir um pouco mais, me falaram, não, era um encontro para a unidade dos cristãos. Legal. Na minha pobre concepção, eu imaginei o seguinte, eu imaginei que eu iria para um encontro de formação, de profundas reflexões teológicas, e na minha cabeça lá nós teríamos grandes debates, grandes discussões, grandes ensinamentos a respeito das divergências. A gente ia sair lá com um decreto assinado e tudo certo. Esse era meu pensamento indo para aquele encontro. Eu estava indo pensando, eu já estava trabalhando um pouquinho até com formação de pregadores, então falei, puxa, vai ser algo formativo, algo na linha doutrinária, teológica, vamos. E aí fui eu mais um irmão, eu chego naquele encontro lá no Rio de Janeiro, era o Somos Um, né? Quando eu entrei no salão, queridos, a minha expectativa era essa, de formação, né? de algo decreto. Quando eu chego, eu abro a porta lá, eu entro dentro daquele salão, estava num momento de louvor, de adoração profunda, né? E quando eu entro no salão, vejo tudo aquilo, o que vem no meu coração? Vem dor. Dor. O que eu senti lá foi dor. Mas uma dor profunda, uma dor. Comecei a chorar. E não foi só eu e o rapaz que foi comigo. Nós dois juntos começamos a chorar de dor. Um negócio que eu nunca senti na minha vida, inexplicável. Dor. Mas Deus foi mostrando o motivo daquele sentimento de dor. Era uma dor de separação. É isso que eu senti. Porque eu vi aquela maravilha dos irmãos louvando juntos, clamando juntos, e eu falava, por que só agora, Deus? Por que não vivemos isso desde sempre? Eu estava experimentando da glória de Deus lá, mas era dor de separação, um negócio absurdo. E aí nós entramos, começamos a louvar, a adorar. Queridos, acho que foi a experiência mais profunda que eu tive com Deus. Foi naquele encontro, porque foi a manifestação da glória de Deus. Foi algo poderoso que Deus fez lá conosco. E a partir dali o coração saiu transformado, transbordado. Eu lembrei de toda a essência da minha vida, de trás, dos relacionamentos, da família, de tudo, né? Deus foi então caminhando. E aí, isso era mais ou menos em setembro, se eu não lembro. Em novembro, entra uma nova coordenação na arquidiocese. Essa coordenação me chama para ser coordenador do Ministério da Pregação na arquidiocese. Aí eu lembrei que Deus falou comigo, né? Naquele encontro, você foi chamado para ser coordenador do Ministério da Pregação, para que você seja ministro da unidade no Ministério da Pregação. Queridos, lá atrás, justamente a pregação estava me afastando. O Senhor me chamou, eu tenho certeza disso,
para ser ministro da unidade, no meio dos pregadores da nossa corrente de graça, dentro da igreja. Amém, queridos? E para fechar, finalizar, o que Deus deu a certeza no meu coração de que esse era o caminho, eu tinha sentido chamado ao ministério da pregação. E Deus falou através de um documento da nossa igreja, da Igreja Católica, que fala assim: a divisão entre os cristãos, ela prejudica o anúncio da pregação do Evangelho. Ela é escândalo para o mundo. Isso me deu a certeza de que Deus estava chamando para esse chamado de estar em unidade. Então é uma alegria estar com vocês. Eu louvo a Deus por esse momento. Glória a Deus. Amém.